noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo quando vocês decidirem entrar. A live vai estar postada, essa live vai estar postada amanhã aqui nos três canais, né? No Instagram, Facebook e também no nosso canal de YouTube. Eu sou Sheila. Eu sou Estevam. Nós somos o Bio2 Biodança, falando aqui de Brasília. Nós temos grupos regulares de biodança, facilitamos biodança juntos no Bio2 há bastante tempo. Nós ajudamos você a ser protagonista da sua vida e viver com mais liberdade quem você verdadeiramente é. Hoje, expressar a sua identidade com a maior liberdade possível. Hoje temos uma convidada muito especial, a Daniela. Daniela de Paula. Daniela de Paula é facilitadora de biodança também, é uma parceira, né, há muito tempo do Bio2, né? Há muito tempo que tem uma parceria com a gente, muito interessante. Uma amiga muito querida, dispensa comentários para nós. E uma super facilitadora. É uma facilitadora muito competente, conhece muito de biodança, já fez biodança, já dançou em diversos países e vai nos contar aqui um pouquinho da sua experiência. Ela está entrando. Opa, bem-vinda! Tamo junto. Bem-vinda! Ai, gente, sempre é uma alegria quando você fala, ai, consegui, entrei. Muito bom. Nossa, é uma alegria muito grande pra gente, Dani, te receber. Nossa, e conversar sobre um assunto que gostamos tanto, né? É a biodança. Né? Seja muito bem-vinda. A Daniela é uma super facilitadora de biodança, já fez biodança em diversos países, conhece muito de biodança e ela vai falar para a gente um pouquinho hoje dessa sua experiência. Sua caminhada na biodança, no sistema biodança. E inclusive porque ela já fez biodança em vários lugares do mundo, né? Diferentes. Sim. Então, estamos curiosos, muito curiosos para saber, para ter essas informações. E o espaço é todo seu, Dani. O espaço é seu, fica super à vontade. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre esse sistema que nós somos apaixonados, né? Esse sistema, que eu vou dizer por mim, né? Que mudou a minha vida. Então, para mim é sempre uma oportunidade incrível poder dividir. Então, queridos, hoje, antes de começar essa live, eu estava fazendo as contas aqui, né? E aí eu me dei conta que eu sou participante, né? Eu conheci a biodança tem 18 anos. E aí também hoje fui fazer as contas, eu estou como facilitadora há 7, né? A gente vai vivendo e quando a gente percebe, uau, né? Tem um fio, né? Que se desenrolou nesses anos. Então, vamos falar do começo, né? Como que eu conheci a biodança? Então, eu sou uma buscadora, né? Desde muito cedo eu, me aventurei por me autoconhecer, digamos assim. Mas antes da biodança, eu estava fazendo um profundo processo em psicanálise. Eu estava fazendo psicanálise há 5 anos. E aí eu conheci o Igor, meu companheiro, que naquele momento era meu namorado, e ele me convidou para ir para a biodança. E num primeiro momento, eu achei muito estranho, porque eu vinha desse processo, né, da fala, né, do pensar, do córtex. E quando eu cheguei naquele lugar, foi estranho. Só que eu senti que eu tinha algo ali para mim, né? E aí eu permaneci. E eu me lembro que mais ou menos com uns 2 meses de grupo regular, eu percebi que eu estava com mais mobilidade no pescoço. A minha primeira percepção foi corporal. Falei, uau, nossa, isso é profundo mesmo. Então aqui que eu tinha uma tensão, digamos assim, no pescoço e eu estava com mais mobilidade.
E aí, com o longo do tempo, eu fui percebendo mais os efeitos, digamos assim, sutis, né? De estar com menos medo do contato, de ter mais capacidade de entrega. Eu também percebia que eu estava sustentando mais as emoções, né? Mesmo as emoções que são agradáveis, como as emoções que não são. E aí, fui ficando. Deixa eu ver, mas agora qual que é a linha que eu vou? E aí foi assim, eu fiz biodança, agora porque eu não sou tão boa de datas, assim, mas eu acho que eu fiz em torno de uns 2 anos biodança em Brasília, né? E fui me encantando. Também tem um efeito que eu acho que eu percebi desde o início, que no dia da aula de biodança eu dormia profundamente. Era assim, era o dia dos sonos reparadores. Né? Hoje eu até costumo falar para todo mundo assim, olha, se você for numa aula, provavelmente você vai dormir muito bem. Esse vai ser o primeiro, digamos assim, efeito perceptível. E com o tempo, você vai descobrir outras coisas. Então, eu fiz biodança aqui durante 2 anos. E aí me mudei para a Alemanha, né? E aí, assim que eu cheguei na Alemanha, o que eu fiz? Em Berlim, eu fui buscar um grupo de biodança. Aliás, isso é algo que eu falo para todo mundo. Olha, se você está na biodança, você tem uma família em qualquer lugar que você vá. Porque os grupos estão sempre abertos, são receptivos. E foi, para mim, fundamental ter esse espaço, né? Onde eu podia chegar, onde eu ouvia muitas músicas brasileiras, músicas conhecidas. Isso tudo assim me dava um quentinho, né, no coração. E esse foi um momento assim na minha vida que eu digo que foi um momento de profundas mudanças, porque eu tinha em torno, eu tinha, sei lá, deixa eu pensar aqui, uns 35 anos. E até então, né, na minha vida adulta, eu estava ancorada na minha identidade profissional. Então eu era quem? Eu era a Daniela, né, que trabalhava com os temas ambientais. Era assim que a minha identidade estava colada na identidade profissional. E aí quando eu me mudei, eu já não tinha mais, entre aspas, aquela muleta. Então foi um momento de eu falar assim, uau, quem sou eu para além da minha trajetória profissional? Então foi duro, não foi assim, digamos, eu saí completamente da minha zona de conforto, completamente, mas eu tinha ali a biodança como esse caminho do sentir, né, e do corpo, que foi me mostrando que eu era muito mais de quem eu achava que eu era, né? E eu acho assim que sem a biodança eu ia, não sei, ia ser muito, muito, muito complicado. E eu costumo brincar, essa é uma coisa que eu falo sempre assim, que a biodança, mais do que trazer coisas para a nossa vida, a biodança, ela ajuda a gente a se despedir do que a gente não é, né? Todas essas máscaras, essas imagens, né, esses padrões que eu fui assim, absorvendo até a minha, digamos assim, a minha vida adulta, a biodança foi me ajudando. Ó, isso aqui faz sentido para mim? Isso faz. Então, isso aqui não faz. E aí eu pude fazer escolhas mais alinhadas com o que, de fato, eu descobri sobre mim. Que toca o meu coração, que faz o meu corpo vibrar. Então, acho que você tocou assim em vários pontos assim que a gente podia ficar aqui conversando
uma noite inteira sobre um deles, super importantes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa transformação, porque é muito interessante o que você está dizendo. Essa mudança, essa transformação, essa descoberta que você estava falando, eu fui escolhendo, né? Isso aqui faz sentido? Faz. Então fica. Não, isso aqui não faz, eu não quero mais. Não é se transformar em outra Daniela, sabe? Que está muito além, mas é se transformar cada vez mais em si mesmo, né? E isso é que é fantástico na biodança. Fala mais um pouquinho pra gente sobre isso. Então, quando eu olho assim para trás, sabe, Sheila, eu percebo que, por exemplo, eu tinha uma vergonha, eu queria me esconder, né? E aí, com a biodança, eu fui falando, não, olha, eu posso sim ir para o centro da roda, né? Eu posso sim assumir a minha luz, eu posso sim ir para o meu palco, né? Eu posso sim, eu não preciso ficar cumprindo um script da vida, né? Aquilo assim, aquele script de, isso é porque é difícil, mas enfim, falar assim, fazer faculdade, eu sei que nem todo mundo pode fazer, mas tem um script, né, que, é legal. Eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, mas teve um momento que eu falei, gente, mas é isso que eu quero? Né? É isso? Porque eu fui só cumprindo. E aí será que é isso? E aí eu fui com a biodança, eu percebo que esse processo de entrar nesse espaço de sentir, de entrar nesse espaço do prazer, do desfrute, eu pude falar assim, será que é isso? Não. Nessa segunda fase da minha vida, onde que eu quero colocar o meu foco, a minha energia? E aí teve um momento que eu me lembrei que na minha escolha profissional de entrar na faculdade, o meu primeiro impulso, aos 17 anos, foi fazer psicologia. Né? Eu sempre fui encantada por pessoas. E aí, no caminho, com a biodança, eu me relembrei disso. Gente, eu gosto de pessoas. Por que eu ficava encolhida, com medo? Não, eu gosto de pessoas. As pessoas me interessam. As histórias das pessoas me interessam. E obviamente, assim, não foi de uma hora para outra. Foi um processo que devagarinho eu fui me dando conta. E me dando conta que eu também não precisava cumprir um checklist que alguém de fora disse. Eu tinha que cumprir o checklist que eu decido para mim. O que é sucesso para mim? Né? Qual que é o estilo de vida que eu quero para mim? Quais são os grupos que eu quero participar? E eu acho que isso tem tudo a ver, porque com a biodança, a gente também está trabalhando os instintos, né? E esses instintos que vinculam, que a gente sente no corpo, né? O meu corpo se expande ou ele se retrai? Então, eu fui, sei lá, assumindo isso, nossa, né? Com esse tempo que é limitado, o que eu quero fazer com a minha vida nesse tempo limitado? Não sei se eu respondi ou se viajei um pouco. Muito. Depois eu vou deixar o Estevam fazer pergunta, porque você fica falando e aí, sabe, vem surgindo, né? Tá muito interessante. Então, mas assim, como foi esse momento de fazer essas escolhas dentro desse checklist que você colocou interno e não desse checklist externo, né? Porque na hora que a gente faz isso, a gente traz expectativas, né? Então não foi à toa que a gente seguiu um script, né? Porque a gente queria também atender algumas expectativas, né? Ser amado pelas pessoas queridas, né? Ter uma sensação de pertencimento a alguns grupos, né?
Mas na hora que a gente resolve, né, fazer outras escolhas, como que foi isso para você? Então, Sheila, eu acho que a biodança, ela ajudou eu a reconhecer o meu valor intrínseco, né? Eu valho porque eu sou a Daniela, né? E a partir disso, eu pude escolher sem escolher para ser aceita. Sem, eu vou escolher porque eu quero participar desse grupo, eu vou escolher para agradar. Não, né? Eu me aceito como eu sou. E eu tenho que, nas minhas escolhas, priorizar o que é bom para mim, né? Acima de tudo, né? E reconhecer que eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem com isso, né? Porque eu tenho valor e eu sei que por ressonância eu vou encontrar pessoas, amigos, afetos em que eu vou nutrir e ser nutrida. E isso eu aprendi dentro de do grupo regular de biodança, né? Isso, nossa, e eu acho que a biodança, ela trabalha, né? Quer dizer, a palavra não é trabalho, ela atua de maneira, assim, maravilhosa nesse núcleo afetivo que fortalece a nossa conexão com a gente mesma. E aí isso faz toda a diferença, porque a partir disso eu posso sustentar o que me move e silenciar um pouquinho esse entorno e tudo que eu aprendi que deveria ser feito, que era o certo, digamos assim. Eu vou mudar um pouco o foco da conversa, eu vou te fazer uma pergunta assim mais profissional. Já que somos profissionais da biodança, somos facilitadores dos três, aí eu queria te perguntar como você vê a biodança atualmente, independente de fronteiras, independente de países, com uma questão que a gente levanta em várias lives aqui, a questão esse imediatismo, por exemplo, nas redes sociais, essas novas gerações com essa informação tão acelerada e tão instantânea, e a biodança demanda um processo, como você mais ou menos falou, a questão das camadas da cebola, né? Que a biodança não te incute nada, não te traz nada de fora, só vai descobrindo, mas descobrindo no sentido mais lato da palavra, né? Tirar as cobertas, tirar as máscaras, como você falou. E isso é um processo, como você acabou de falar agora. Como você vê o nosso exercício de biodança, nosso exercício facilitar a biodança nos tempos atuais, para que as pessoas assumam que é um processo e não queiram um evento. Eu faço um encontro de biodança, pronto. Nós recebemos muitas pessoas que falam, eu já fiz biodança. Sim, durante quanto tempo? Eu fiz uma vez, mas eu conheço a biodança. E aí, como você vê isso? Eu até respiro aqui, assim, porque eu acho que a biodança é bastante transgressora para esse mundo que pede rapidez, né? Porque os resultados, eu diria que os resultados são rápidos, mas a gente precisa ter um pouquinho de tempo. O processo ele tem que se alargar um pouquinho, né? Então é transgressor por isso, porque não é com uma única participação, como eu disse, você vai dormir, provavelmente vai dormir bem. Mas para a gente quebrar eu diria que esse ciclo mesmo desse excesso, né, de córtex, desse excesso de pensar, esse excesso de estímulo, a gente precisa de um tempinho mais alargado, né? Eu costumo dizer que
Ah, você quer experimentar? Fica 3 meses. Se compromete com você 3 meses, né? E aí o paraíso chega, né? Porque você observa como é potente desacelerar, né? Como é potente você abrir espaço para um movimento que é mais receptivo, né? Como é potente você entrar em contato com as suas emoções. E chegou um gato aqui. Como é... E eu acho que isso é um desafio. É um desafio nesse momento em que todo mundo quer rapidez, né? E aí eu sempre sugiro isso, né? Você não tem 3 meses da sua vida? A gente tem 3 meses, dá 3 meses, experimenta. Se você ficar um pouco ansioso, experimenta, respira, dá um tempo, né? Olha, e eu diria que isso não é só assim no Brasil. Eu acho que isso é uma questão mundial. E aí, nesse contexto, eu acho que é fundamental abrir espaço para a biodança, né? Para caminhos como a biodança que nos conectam com esse caminho também de restauração fisiológica eu acho até que é acelerado, é um sistema acelerador de processos. Mas dê 3 meses, não vai ser com uma única vivência que você vai poder, de fato, expandir os seus potenciais genéticos, né? Criar novas sinapses, descobrir, diminuir a sua vergonha, melhorar o seu humor. Não vai ser com uma única vivência. Com certeza. Eu estou me lembrando aqui da música do Lenine. Enquanto o mundo pede essa pressa, eu vou devagar, vou na valsa. A necessidade de desacelerar essa vida frenética que a gente leva. E nós sempre falamos nos grupos que nós estamos acelerando para não sentir. E a biodança propõe um sentir mais pleno. É justamente o caminho inverso. Mas você falou em diversos assim, benefícios que você já vivenciou. Se você tivesse que escolher um, que foi assim, talvez o mais importante, se for possível, um dos mais importantes para você, qual que você escolheria? Eu pensei em 2, Sheila. Porque, assim, para mim foi autoestima, né? Porque tem autoestima. Não adianta o outro falar para você, você é legal, você é ótimo. Porque a autoestima é a capacidade de se reconhecer, né? Então, com a biodança, eu reconheci, nossa, sim, né? Eu tenho, né, várias coisas maravilhosas e várias coisas que eu também estou em processo, né, de me desenvolver. Então, tem autoestima. E tem uma outra coisa que, para mim, assim, foi muito marcante, que é a criatividade. A criatividade, assim, desde processos pequenos até processos maiores, eu desbloqueei com a biodança. E foi muito, muito louco, assim. Eu tive um momento da minha vida, depois que a minha filha nasceu, bem assim no puerpério, naquela loucura assim do bebê pequeno, eu comecei a fazer trabalhos manuais. Foi assim, uma coisa louca. Passei 2 anos na minha vida fazendo trabalhos manuais. E era muito engraçado, porque as pessoas falavam assim para mim, mas eu não sabia que você fazia isso. Aí eu falava, nem eu, porque eu realmente não sabia.
Eu era uma pessoa que falava assim, gente, eu não sei fazer nada, sabe? Eu nunca... Nossa, eu não sei fazer nada, eu nunca fiz nada, eu não tenho hobby. E aí, com a biodança, eu cheguei a ponto assim, eu também, por exemplo, eu não gosto, eu falava, eu não sei escrever. Sim, eu sei escrever, eu adoro escrever. Mas foi com a biodança que eu descobri sobre isso, né? E hoje eu reconheço que a criatividade é uma característica minha. E que antes da biodança, eu não... Ou eu não tinha, ou eu vou falar que eu não reconhecia, e como eu não reconhecia, eu não expressava. Então, e hoje eu, sei lá, eu navego, eu brinco muito. A Thaís está falando, nossa, Dani, você escreve maravilhosamente. Pois é, veja só, eu falava, eu não sei escrever. Porque eu tinha um bloqueio mesmo. E foi com a biodança que eu fui me permitindo, tem aquela coisa de arriscar um pouquinho, de entregar, de pensar assim, nem tudo que eu faço tem que ser com objetivo. Eu posso fazer só para me divertir. E a partir disso você vai criando. Nossa, sei lá, teve um momento da minha vida que eu fazia sabonetes artesanais, eu fazia coisas com feltro. E tinha isso da criatividade, que era bonito, mas também depois eu descobri que foi uma das formas também que eu integrei a raiva. Porque um dos canais de integração da raiva é um movimento artístico, criativo. E foi profundamente terapêutico. E foi a biodança que trouxe. Foi. Expressão, né? São formas de expressão que nascem, né? Profundamente e vão para o mundo. E a questão da criatividade na biodança é fascinante, principalmente porque ela traz a criatividade existencial, que é criar a própria vida, né? Criar e recriar a própria vida. Talvez a nossa maior obra somos nós mesmos, né? Que nós estamos criando todos os dias, né? Desde uma célulazinha que nasce até tudo, né? Então, isso é muito fascinante, porque é uma permissão. Às vezes a gente tem alguns pensamentos limitantes, né? Eu não mereço isso, eu não escrevo bem, por exemplo. E, de repente, você se descobre, como disse a Thaís, escreve maravilhosamente bem. Escreve mesmo. Então, são os pensamentos limitantes, né? A gente se liberta deles. Uhum. E fala mais um pouquinho para a gente sobre essa experiência que você teve em dançar em outros países, em outras culturas, né? O que você atribui o fato da biodança, inclusive usando muitas músicas brasileiras, como você colocou, ela consegue, né, fazer sentido, ela consegue ser uma metodologia que funciona, digamos assim, em culturas com valores tão diferentes. Fazer muito sentido, em todos os sentidos da palavra sentido. Sim. Muito sentido. O Rolando não falava que biodança é a arte do encontro, né? Então é do encontro humano. Então é lindo. Às vezes a gente pode não se comunicar pela palavra, mas a gente se comunica pela presença, pelo gesto, pelo olhar. E como o encontro é humano, ele rompe barreira. Essa barreira fictícia que um país, né? Nós somos a espécie humana. Então isso é... Nossa, você fez essa pergunta, eu vou me lembrando de encontros, assim, que eu tive muito. Eu fiz biodança de maneira regular na Alemanha, no Equador e em Portugal. E além disso, já fiz também
um evento, né? Tive encontros, mas de maneira regular nesses 3 países. E a magia acontece rápido, porque a gente está falando do humano, e o humano não tem fronteira, né? Então isso também foi uma coisa assim que a biodança... essa ideia equivocada de separação, a biodança dissolve. Não é não tem o Nenel que fala, somos todos primos, e somos mesmos, né? Se a gente pensar, né? Viemos de uma única ancestral. E aí nós somos primos, e com a biodança a gente lembra isso. Que mesmo que eu não use a fala, eu posso me encontrar, eu posso me comunicar, eu posso me expressar, eu posso te dar algo e receber algo. Quando eu supero, né, essa barreira que é a barreira só da fala. Porque eu acho que também a gente vive numa sociedade que a gente prioriza esses processos verbais, corticais. Eu acho que essa é um outro superpoder da biodança, né? Que a gente descobre que não é só com a fala, é muito mais, é com toda a minha presença. Então, foi lindo. E aí também é interessante, porque é isso, mas a gente também, que eu acho lindo, que a gente vai vindo também pitadas de cada cultura, né? Então, eu me lembro assim, por exemplo, o Equador. Eu morava em Quito e eu fazia a escola de biodança em Guayaquil. O Equador é um país muito pequenininho, mas ele é muito diverso. Então, dançar... Quando eu estava em Guayaquil, eu me sentia no Rio de Janeiro, porque é uma cidade praiana, as pessoas são muito abertas, elas falam alto, fala todo mundo junto. Quando eu estava em Quito, Andes, então era terra, era o silêncio, era a montanha. Então eu ficava viajando nisso, assim, de, gente, olha, como um meio nos influencia, né? Então, muito, muito lindo, assim. Foi um privilégio. Obrigada, Dani, muito obrigada, super interessante, porque isso que você colocou é muito interessante, porque a gente tem uma metodologia bem definida, né? Mas ela tem essa flexibilidade, essa capacidade de trânsito, essa capacidade de dialogar, né? Com culturas, com pessoas as mais diversas. Isso porque tem um tecido humano comum, né? Como você colocou. Muito, muito, muito interessante. E tudo isso com a base biológica, né? Porque isso que vocês falavam da criatividade, a autopoiesia está aí na base da biodança. A Maturana, né? E a sua Maturana e Varela e a sua teoria da vida gerando vida, da vida que cria mais vida, que cria mais vida a todo momento, né? Permanentemente. É interessante. Mas eu insisto nas questões da biodança. A biodança como sistema, a biodança... Um pouco a monografia do nosso amigo Igor. Mas como levar a biodança para os jovens, para as crianças? Como podemos expandir assim para que a biodança não se transforme numa... Eu sou muito cruel. Como eu sou muito cruel, vou me permitir falar em um clube de aposentados. Sua imagem sumiu, Dani. A pergunta foi forte. Pois é, a pergunta foi tão forte. Eu estou vendo aqui se eu volto. Como eu volto? Nós estamos agora te ouvindo, olha, mas a não pergunta foi estamos tão te vendo forte. agora. Tá. Agora sim. Não, é que eu morri de rir aqui com o Esteban disso. Mas você sabe, Esteban, olha aqui, olha, não tenho dados, né? Mas eu acho que no Brasil a biodança, ela não sei, ela fica mais nessa segunda, digamos assim, fase da vida, né? Ela chega, mas eu observo, por exemplo, na Argentina, você não acha que a Argentina tem uma energia de uns jovens que estão mais presentes?
Chile, né? Chile, Argentina, sim, muito mais. Muito mais Aqui jovens, no né? Brasil. Aqui no Brasil ficamos na contracultura. É, eu acho que no Brasil a gente ficou a biodança, não sei, a gente ainda tem esse desafio, sabe, de chegar enquanto linguagem, enquanto caminho, né, de desenvolvimento humano, chegar nos jovens, né? Lá em Portugal também tô observando, não sei, mas assim, no grupo que eu fazia era também pessoas, né, mais na maturidade. Eu acho que quando a gente chega na maturidade, em geral, a gente tem um convite para rever a vida, né? Eu acho que quando dá bom, a gente leva um sacode e fala, será que é por aí mesmo? Né? E aí, eu acho que as pessoas começam a, deixa eu experimentar algo novo. Até aqui, gente, isso aqui, ó, não tá dando bom. Deixa eu experimentar. E aí, talvez, ou passa por uma crise familiar, ou de trabalho. E aí, eu acho que busca espaços diferenciados. E aí eu acho que, em termos, para a gente chegar em jovens, eu acho que a gente tem um desafio, sei lá, da linguagem, tem esse desafio que você colocou do imediatismo, né? Eu realmente não sei, não tenho respostas, meu amigo. E você? Vou perguntar para você, como é que você acha que a gente... Aí vou te falar uma coisa, eu fui no grupo de vocês, eu adorei, assim, tinha diversas faixas etárias, foi algo que me chamou a atenção. Então, acho que vocês estão conseguindo furar essa bolha, digamos assim. E aí é muita criatividade. Também não tenho respostas para isso. Criatividade da meia voz, fazer troca, a gente faz. Tem que fazer, porque senão vai ficando elitizado, vai ficando difícil porque jovem, Em geral, não normalmente, tem, em geral, não mais tem muito duro, mais dinheiro, isso, né? né? Também Acontece. tem isso. Acontece. Então tem que ter um pouco mais não é esse valor social, né? Sem que seja uma questão que inviabilize, e porque facilitar a biodança é um trabalho, um empreendimento assim, muito forte, muito importante. Sim. Despende uma energia e um tempo e uma dedicação e um investimento em todos os sentidos alto, bem alto, né? Bem elevado. Então, Mas então, queria perguntar, como é voltar agora para o Brasil, depois de ter passado, me parece cerca de 4 anos, ou quase isso, né? Fora. E, enfim, quais são os planos, como é que você está chegando? Fala para a gente desse retorno. Ah, nossa, você falou, me deu um quentinho, assim, porque eu estou muito feliz com esse retorno. Eu cheguei, nossa, tô 40 dias, mas eu cheguei, assim, com muita energia, porque eu passei 4 anos fora e eu cheguei em Portugal 6 meses depois começou a pandemia, né? Então, em Portugal, assim que eu cheguei, eu estava com 6 meses, eu fiz uma sessão de biodança e 3 dias depois o país fechou, né? E, e nesse momento assim da pandemia, eu falei, gente, o que eu posso fazer aqui dentro da minha casa? Eu comecei a dançar com a minha família e aí teve um momento que eu falei assim, ué, por que não podemos experimentar e dançar online, né? E foi assim, um movimento bem, digamos assim, sei lá, intuitivo no fluxo. Então fui para um online, né? E aí eu fui para online, foi muito interessante. Eu fiz diversos trabalhos. Nos últimos 2 anos eu foquei o meu trabalho em jornadas do feminino, que tendo a biodança como linguagem vivencial do processo. E é maravilhoso, porque eu ainda continuo também facilitando imersões,
do feminino. E aí, quando acabou, quer dizer, acabou, quando a pandemia arrefeceu, mas estava assim, eu sabia que eu estava voltando. E aí eu falei, deixa quietinho, né? Quando eu voltar para Brasília, eu retomo o trabalho mesmo com grupo regular. Então é isso, eu cheguei e nessa quarta-feira eu estou abrindo o grupo regular de biodança. Então, muito feliz, assim, muito. Então, essa quarta-feira é a sessão aberta, que eu abro as portas, que eu abro o campo, né, desse grupo regular. Ele é um grupo de convivência, então, mas é um grupo que ele tem um foco, assim, a gente vai fazer esse caminho do início, né? Eventualmente pode receber, né, pessoas que estejam, que tenham uma vivência, né? Eu já tenho uma experiência em biodança, mas a gente vai fazer esse caminho mesmo do início, né? Dessa sequência de um grupo regular. Então é isso, nessa quarta, às 19h45, na Asa Norte, e quem tiver vontade de ir lá conhecer, ou para os que me conhecem, quem quiser ir lá dar um abraço, dançar comigo, é uma sessão aberta, é gratuita. Eu senti de fazer também gratuito, porque eu estou afim, sabe, de retribuir a tanto que eu recebo desse sistema. E aí, a partir dessa quarta, o grupo, né, tá aí, vivo e aberto para quem quiser participar. Maravilha. Então, quarta-feira agora. Com certeza estaremos lá, dançando. Presentíssimos, claro. Não tenha dúvida. Nessa abertura, né? Nesse momento de abertura, de começo, de recomeço, não podemos perder. Estaremos lá, com certeza. Com certeza. A Ana Rita está dizendo que estará lá. Nós também, Ana, estaremos lá, não vamos perder. Nós, claro. E Brasília só ganha com isso. Brasília está num momento incrível de efervescência da biodança. E a chegada da Dani, que é uma facilitadora fantástica, só vem ampliar isso, né? Então, é um momento de expansão, de florescimento da biodança aqui. Inclusive, mais do que em outros locais do país. Já vimos de alguns facilitadores em vários, de outros estados, dizendo que Brasília hoje é um lugar... A capital da biodança do Brasil. É a capital mesmo. Aí o Bruno vai estar lá também, estaremos todos lá. Nesse momento maravilhoso de abertura, de começo e recomeço. Muito bom. Muito bom. Sheila, você sabe que eu senti isso mesmo, assim, depois desses 4 anos fora, voltando, eu estou sentindo a biodança assim, tão viva, tão pulsante. Isso é maravilhoso, assim. E eu chego mesmo para agregar, para compor essa mais uma roda. E eu sou muito grata porque eu me sinto acompanhada por vocês dois. Isso é muito bom, assim. Quero sempre estar bem juntinho de vocês, porque eu admiro muito o trabalho de vocês e gosto de estar perto. A recíproca é super verdadeira, Dani. Super verdadeira. Eu acho que, tenho certeza que nós facilitadores percebemos quando o colega é esforçado como eu, Sheila já não é tão esforçada, sai com mais facilidade. E quando a pessoa tem talento, eu sempre tem um dom, né? Tem um dom, nasceu para isso. É o caso da Daniela. É o seu caso. É o seu caso. E é mesmo, não estou rasgando seda, não. Eu sou argentino, não preciso falar, só por falar, só para agradar. E você nasceu para isso. Então vai, minha filha. Demonstra aí. Então, abertura, quarta-feira agora, Uhum. né?
dia 23 de agosto, horário às 19h30. 19h45, tá? Vai ser no espaço da Rosa Cruz, na L2 Norte, na 607 Norte. Quem sentiu o chamado, convidado, me envia aqui uma mensagem ou envia pelo meu WhatsApp e eu vou ficar muito feliz de dançar com vocês. Então, o microfone é todo seu. Se você quiser falar mais coisas, a gente está aqui para te ouvir e aprender com você. Estou vendo aqui a Zaira, nossa querida, fala, são 3 facilitadores incríveis. Azar, então eu falo que são 4, porque você também é, e está aí, né? Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Eu tô muito animada com o início desse grupo. Juro, gente, contando os dias e saudade também, né? Eu acho o online incrível. Acho que o potencial é maravilhoso. A gente chega, mas um não substitui o outro, né? E eu também tenho uma coisa assim, que eu valorizo o grupo regular. Eu acho que a magia, que as grandes transformações, elas acontecem nesse encontro. Uma vez por semana, é ali. É ali que a gente vai se lapidando, é ali que a gente vai descobrindo mais um pouquinho sobre nós. É ali que a gente vai melhorando a nossa saúde, inclusive, saúde mesmo, né? É ali que a gente vai fortalecendo a vida que existe em nós. Então, é isso. Estou feliz agora o meu foco é o grupo regular, né? E me coloco a serviço. Muito bom. Aqui, a Thaís está até me lembrando. Dani, estou contando os dias para a maratona de tarô e biodança. Sim, porque em outubro eu vou estar com a nossa amiga Cris Leles, que é uma outra facilitadora de biodança. A gente vai dar uma maratona da carta do ano pessoal. Mas essa é uma maratona para quem já tem alguma vivência em biodança. Então, quem está me ouvindo aqui, sentir de participar, vai lá no meu perfil do Instagram e a gente pode ver, lá tem as informações. Sim, Thaís, eu também estou contando. Muito bom, queridos. Então, deseja falar mais alguma coisa? Eu acho que está de bom tamanho, né? Senão a live também fica grande. Eu acho que está de bom tamanho. E é isso, né? Vamos também levar a biodança. A biodança, ela acontece, a gente se encontra uma vez por semana, mas a biodança, ela acontece na vida, né? É a gente trazer, né, todas essas... tudo que gera vida para a nossa vida e para o nosso entorno, e para a sociedade, e para o país, e para o mundo. E eu busco, e sei também que vocês buscam essa coerência, né, em todos os espaços que vocês ocupam, que eu ocupo. Então, a biodança é mais do que um processo, é a arte do viver, né? E a vida na centralidade. Então é isso, queridos. Estou grata por essa conversa, com tantos queridos aqui. Deixa eu receber você. Muito bom estar juntinho, estar perto de você. Muito bom. Tanta gente querida, Ana Rita, Bruno, Thaís. Todos esses queridos, sabe? Muito bom.
Então, agradecemos muito. Um beijo no coração e até terça-feira. Terça-feira eu vou celebrar meu aniversário de biodança. Terça não, quarta. Quarta-feira. Na quarta-feira eu vou celebrar meu aniversário de biodança, estou avisando. Sim, sério? eu gravei porque é o aniversário da minha mãe. É 23 de agosto. 23 de agosto é o aniversário da minha mãe. E é meu aniversário, eu comecei a fazer biodança há um tempinho atrás. Exatamente no dia 23 de agosto. Então, para mim, vai ser celebração. Vai ser uma celebração muito, muito gostosa. Gente, que dia auspicioso, então. Um luxo. Que luxo ter você. Ai, que bom, queridos. Muito bom. Então, até quarta, tá? Até quarta. Beijo no coração. A gente se vê. Boa noite. Sim. Boa noite.